Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos do canal Carlos Loteria, seja bem-vindo ao meu canal. E aí pessoal, Loto Fácil concurso 2423, pessoal, como vocês se saírem nesse concurso? Foram bem pessoal? Pessoal, nesse concurso parei nos 12 pontos, mas a gente não vai desistir, né pessoal? E aqui já estou preparando o meu bolão aí para amanhã. Amanhã eu vou usar essas três dezenas fixas aqui pessoal, no bolão, ó. A 06, a 13 e a 23. A planilha que a gente vai usar vai ser essa planilha aqui, a Super 3. Como funciona essa Super 3? Essa planilha Super 3, pessoal, ela trabalha com três dezenas fixas. Se a gente conseguir acertar as três dezenas fixas, a planilha garante 14 pontos 100%, certo? E aí o que acontece? Ah, cara, mas nós vamos garantir 14 pontos. Para garantir 14 pontos, para ter a garantia dos 14 pontos 100%, é preciso jogar isso aqui, pessoal, 10.889 jogos. Como a gente não vai conseguir jogar essa quantidade de jogos, a gente faz o quê? A gente filtra os jogos e deixa dentro dos padrões. E a quantidade de jogos é de acordo com a quantidade de participantes. Aqui gera 10.889 jogos, certo? Quanto mais participante, mais jogos a gente consegue tirar dentro do fechamento. Aqui, se você quiser participar, o Zap aqui é só você mandar mensagem. O bolão fica aberto até amanhã às 2 horas da tarde. Aí é só você mandar mensagem. Valor da cota inteira, R$ 100. Meia cota, R$ 50 e um quarto de cota, R$ 25. Então, essas são as três condições. Ah, Carlos, eu posso participar com a cota inteira. Se você pode participar com a cota inteira, é só você fazer o depósito de R$ 100. Ah, R$ 100 eu não posso. Posso participar com meia cota. Você paga R$ 50 e vai participar com meia cota. R$ 50 está caro. Posso participar só com 25. Então o bolão fica aberto para qualquer pessoa participar, pessoal. Aquele que pode participar com a cota inteira participa, aquele que pode participar com meia participa e aquele que pode participar só com R$ 25, que é um quarto de cota, participa. Mas aqui eu vou mostrar para vocês a garantia do fechamento. Aqui nós estamos trabalhando com essas três dezenas. Vai ser as três dezenas que a gente vai usar para amanhã, no concurso de amanhã. A dezena 23, né, pessoal, é a dezena que falta fechar o ciclo. Então, vocês vão observar aqui, a gente vai navegar aqui uns concursos para trás, e você vai observar que quando sair essas três dezenas fixas aqui, a planilha vai garantir 100% um cartão de 14 pontos aqui, podendo pegar mais de um e podendo também pegar os 15 pontos. Mas o bolão, como eu disse para vocês, ela não dá lucro acertando essas três dezenas fixas, jogando todos os jogos. Então a gente vai aplicar filtros depois e vamos usar dois filtros importantes, pessoal, nessa planilha, que é o filtro das dezenas fortes e o filtro das dezenas fracas. O que acontece? Quando você usa as dezenas fortes e as dezenas fracas, a planilha passa a te dar lucro se você acertar os filtros. Então, são três coisas fundamentais nessa planilha. É acertar as três dezenas fixas primeiro, acertou as três fixas, a planilha vai trazer os 14 pontos. E se a gente trabalhar em cima desses dois filtros aqui, ó, filtro principal, pessoal, aqui ó, tem os outros filtros, sequência, múltiplo de 3, mas os dois filtros principal que faz a diferença são esses dois filtros aqui, ó, o filtro das fortes e das dezenas fracas. Se você conseguir encaixar esses dois filtros aqui, você vê o resultado na planilha. Quer ver? A gente vai navegar aqui, só um exemplo para você ver, ó. Quando sair essas três dezenas aqui, ó, vai garantir 100% o cartão de 14 pontos. Quer ver? Vamos navegar aqui. Isso aqui é aquela base da linha, pessoal. Aqui, ó. Vamos navegar aqui para vocês verem. Acertou nenhuma, que a 23 não tá. Ó, acertou duas. Acertando duas, ó, já vai atingir 13 pontos, certo? Agora, acertando as três, é 100% 14. Ó. Vamos ver ali quando saiu a dezena 23, a 6. Olha lá, pessoal. Dezena 23, a 6 e a 13. Ó. Então, é desse jeito que eu falei para vocês. Qual é o filtro principal da planilha? É esse aqui, pessoal. Esse aqui que é o filtro principal. Ele é mais fundamental do que qualquer outro filtro desses aqui, ó. Ele é o principal, são dois filtros principais. Vem fazendo teste com a planilha, fazendo teste e descobrir que os dois filtros principais é esses daqui, é as fortes e as fracas. Primeiro lugar são esses dois, depois que vem esses outros filtros aqui. Então a gente precisa se preocupar primeiro com esses dois, porque são esses dois que vai fazer a planilha reverter isso aqui, pessoal, reverter esse prejuízo e fazer dar lucro. Lembrando, pessoal, isso aqui é um sistema de bolões, não está à venda essa planilha, certo? Então é a planilha de bolões que eu criei para esse ano. Então vou mostrar para vocês aqui como funciona o filtro principal da planilha. Então nós vamos colocar aqui 5 dezenas fortes. É 5 dezenas, pessoal. Vamos colocar 5 dezenas dessas azuis aqui. Só que eu vou colocar, só que eu acertei 4, certo? Vou colocar só que eu acertei. Eu posso colocar 5 e colocar que eu acertei só 4, que eu não acertei as 5, certo? Vou colocar aqui, ó, a 2, a 3, a 10, a 10, a
A 24, pessoal, vou colocar 24 ó, e a 25. Ó. Então, você observa que eu coloquei 5 dezenas, mas eu não acertei a 25, certo? Então, eu coloquei 5 dezenas. Então, eu vou aplicar esse filtro aqui, ó, filtro das fortes. Ó, filtro das fortes. Então, eu vou aplicar, ó, tá vendo? Tem jogo com 0, com 1, com 2. Então, eu posso querer aqui só jogo que tenha no mínimo ó, 3, 4 e 5. Ó. Então, eu vou aplicar esse filtro. Ó. Lembrando, eu posso aplicar até com mais também, o filtro para 4 e 5. Mas esse filtro é um filtro fundamental. Você observa aqui agora, com esse filtro, ó, eu já fiz a planilha quase igualar. Esse, como eu estou falando para vocês, esses dois filtros é o principal e depois que entra os outros filtros. Agora nós vamos aplicar um outro filtro aqui, que é o das fracas. É a mesma coisa, esse aqui a gente coloca que a gente quer de 3 a 5 e esse das fracas a gente coloca que a gente quer de 0 a 3. Esses dois filtros é fundamental na planilha. Vamos colocar aqui, ó, 5 dezenas amarelas dessas aqui, ó, certo, pessoal? Vamos colocar 5 dezenas amarelas e dessas 5 dezenas, o que que acontece? A gente vai colocar no jogo ali que a gente queria só de 0. Vou até fazer o contrário, quer ver? Eu vou colocar aqui 5 dezenas, incluir amarelas e azul, certo? Amarela e azul. Aqui eu vou colocar 5 dezenas e vou colocar no máximo 3 dezenas dessas aqui, ó. Vamos aplicar também por aqui, ó. Ou 2 dezenas. Vou colocar a dezena 1. A dezena 3 eu não posso colocar, pessoal? Eu posso colocar a dezena 3, ó. Vou colocar a dezena 3, certo? Vou colocar a dezena 5, ó. Então eu coloquei 2, certo? Coloquei 3 dezenas, mas acertando 2. Agora eu vou colocar a 8 e a 9, ó. Então, você observa que eu coloquei 5 dezenas, estou jogando com as 25, mas só pode vir de 2 a, no máximo 3 dezenas. Mas eu estou colocando que veio, nesse caso aqui, ó, a dezena 3 ó, foi sorteada, você observa que a dezena 3 foi sorteada, e a dezena 5 também foi sorteada, certo? E a 8 e a 9 não foram sorteadas. Quando eu vier aplicar o filtro aqui das fracas, ó, observa aqui nesse filtro, ó, eu quero de 0 a 3, ó. 4 e 5 eu não quero, porque tem jogo que tem até as 5 dezenas. Então, eu apliquei esses dois filtros. Esses são os dois filtros fundamentais, o primeiro na planilha. Então, você observa ali como vai ficar aqui os jogos. Ó. Então, você observa que com esses dois filtros, ó, a planilha já quase, daquele prejuízo todinho, ela já quase colocou dinheiro no bolso. Isso aí, pessoal, eu estou colocando o filtro aberto, certo? O filtro aberto. Aqui, se você quiser aplicar mais seco, pode aplicar também, ó. Eu vou desativar ele de novo. Esse é o primeiro exemplo. Agora eu vou desativar ele e vou dar o segundo exemplo. Nós vamos, eu coloquei o filtro mais aberto e aí agora vamos colocar ele mais fechado agora. E aí, como eu disse, é de acordo com a quantidade de participantes. Aí você aplica mais aberto ou mais fechado. Então aqui agora vamos aplicar o mesmo filtro fechado. Eu tenho 5 dezenas, vocês viram que saiu 4 dezenas, certo? Dessas 5. Eu vou colocar aqui agora das fortes, ó. Eu quero, ó, no máximo 4 e 5. Vocês viram que não foi sorteado as 5. Se tivesse sido sorteado as 5, né, pessoal? Aí seria melhor. Foi sorteado só 4, certo? Então, esse é o exemplo, o segundo exemplo. Eu só quero jogo que tenha 4 e 5 nesse filtro. Agora, vocês vão ver o que a planilha vai fazer, ó. Com o mesmo filtro, lembrando, mas aí você lembrando, ali é um jogo que tem ali, tá vendo, pessoal? Só com esse filtro aqui agora, a planilha já reduziu para 2.445 jogos e agora só um filtro ela já colocou dinheiro no bolso, certo? Só um filtro. Aí, como eu disse para vocês, agora eu vou aplicar o outro ao contrário, ó, que é esse outro aqui, ó. Veio 2 dezenas, certo? E eu quero colocar nesse filtro que eu não quero mais do que 2 dezenas no meu jogo, ó, certo? Aí, esse aqui já é o filtro mais agressivo, ó. Eu quero de 0, 1, 2, 0, 1 e 2. Eu escolho 5 dezenas. Nesse caso, eu não estou excluindo dezenas, certo? Só que eu acho que essas dezenas não venham mais do que 2. Eu estou torcendo para não vir nenhuma, certo, pessoal? Mas o máximo que pode vir é 2, certo? Então, vamos aplicar esse filtro. Ó. Pode perder o cartão de 14 pontos, mas o que eu estou falando aqui é sobre o lucro que a planilha vai trazer. Então, você observa aqui agora. Só 2 filtros, pessoal. 2 filtros básicos. Nada mais do que isso. É o que basta para essa planilha reverter a situação. Então, você observa, ó, daqueles 10.000 jogos, certo? Reduziu para 1.036 jogos. Mas lembrando, você não exclui dezena na Loto Fácil. Na Loto Fácil, você escolhe 3 dezenas primeiro que você acha que vai sair. Aí você fixou essas 3 dezenas. Pronto. Primeira coisa, o primeiro passo é acertar essas 3 dezenas fixas. Segundo passo é escolher 5 dezenas fortes. E dessas 5, pessoal, você tem que torcer que venha 4 ou 5. Lembrando, se saísse as 5, só saiu 4. Lembrando, eu coloquei que eu queria de 4 ou 5. Se saísse as 5, a premiação seria melhor. Quer ver? Eu vou fazer só uma troca, que agora não tem como eu fazer, porque já fez o filtro. Depois que aplica o filtro, se você for fazer, tem que começar de novo. Veio 4, certo? Então,
pegou ali o cartão de 14 pontos. A mesma coisa eu coloquei aqui, eu queria que viesse no máximo 0 ou 2, certo? E veio só 2. Agora eu vou limpar de novo o filtro. Ó. Você viu que só esses 2 filtros já colocou dinheiro no bolso. Agora eu vou aplicar os mesmos 2 filtros de novo. Vou limpar e vou aplicar com outra condição. Outra condição que é, e lembrando, a gente precisa acertar. Esses são os, eu venho analisando, pessoal, como eu disse para vocês, eu venho só fazendo teste. Cada dia a gente vai estudando a loteria e fazendo teste e tentando achar o ponto fraco ali, né, pessoal, para a gente tentar pontuar. Então agora nós vamos fazer o mesmo teste, agora nós vamos substituir o 25, ó, o 25, vamos substituir o 25 pelo 22, ó. Então vamos supor que você escolheu suas 3. Isso aqui já não é fácil não, pessoal, de acontecer não, mas pode acontecer. Ó. Nesse caso aqui é como se você estivesse acertando 8 dezenas fixas, certo? Isso aqui já é um caso mais agressivo, mas é difícil acertar, certo? Mas não é impossível. E aqui é a mesma coisa, eu vou tirar a dezena 3 e vou colocar a dezena 4, ó, certo? Então aqui agora eu vou querer jogos, ó, que tenha 4 e 5, do mesma coisa, só que vieram as 5. Eu tive a sorte de acertar as 3 fixas e a sorte das 5 que eu coloquei aqui também, vinha as 5 no meu jogo. Então, vou colocar as fortes, ó, que eu quero 4 e 5. Então, agora, nesse caso, vieram as 5, pessoal. Nessa simulação, eu acertei as 3 e vieram 5 dezenas. Um filtro só. Olha aqui, ó, um filtro só. Você observa que agora, só com esse filtro, reduziu para 2.356 jogos. E agora tem 2 cartões de 14 pontos. Agora eu vou aplicar o outro filtro aqui. Mesma coisa, só veio uma. O filtro é o mesmo, certo? Só que uma condição diferente agora das fracas. Eu queria também que viesse só de 0 a 2. Aquela hora tinha vindo as 2, agora só veio uma. Veio só uma na mesma simulação. Vai dar, no caso aqui, né, pessoal, a quantidade de jogos, ó, 1.339 jogos, certo? E olha aqui para você ver, agora tem os 2 cartões de 14 pontos e tem o lucro aqui, ó. Então, para você ver que é desse jeito aí que funciona a planilha. Só mudei as dezenas, você viu que eu troquei 2 dezenas, então 2 daquela hora tinha dado mil e poucos jogos. Só que agora foi trocada as dezenas, eu coloquei a dezena 9 e coloquei a dezena 22, ó. Então, ela já aparece em outra em quantidade diferente de jogos, ó. E aqui segurou os 2 cartões de 14 pontos. Então, essa é a planilha que a gente vai trabalhar amanhã nessa simulação. Agora eu vou desativar o filtro aqui e você vai ver. Essa é a garantia da planilha. Então, são 2 filtros principais. Você viu que eu não apliquei nenhum outro filtro. Como eu disse para vocês, esses 2 filtros é o filtro que faz a diferença na Loto Fácil. Só que, como eu disse, você tem que torcer para você acertar ali as 3 dezenas fixas, né? E tentar acertar o máximo. Aqui, pessoal, eu coloquei exemplo de 5 dezenas, mas pode ser mais, ou pode ser 8 dezenas. Só que você tem que acertar esse padrão, certo? Você tem que acertar esse padrão. Você não vai excluir dezena, vai trabalhar as 25 dezenas, só que você tem que acertar aquele padrão da dezena ali. Se acertar, a planilha vai colocar dinheiro no bolso. É o filtro principal. E toda vez que acertar as 3 fixas, ó, quando acertar lá, pessoal, no mínimo um cartão de 14 pontos. Só como eu disse, com 14 pontos ela não dá lucro, porque você sabe que está jogando com as 25 dezenas, então você precisa do filtro para fazer ela. Agora, observa nesse concurso, ó, acertou só 2 e mesmo assim fez 14 pontos. Só que a chance de fazer 14 pontos é muito alta. É muito alta, né, nessa planilha. Só que, como eu disse, aí a gente precisa acertar o filtro para buscar a premiação. Ó. A gente está com a 23, a 6 e a 13 ali como fixas, que serão as dezenas que a gente vai usar amanhã no bolão. Então, se você quiser vir participar do bolão, já está entendendo ali como vai funcionar os filtros, é daquele jeito ali. Depois que a gente aplicar lá, pessoal, 15 pontos. Então, para você ver, só mostrando para vocês do que vocês estão participando, pessoal. Como eu disse para vocês, eu consigo criar aqui as melhores ferramentas para Loto Fácil, para loteria, Mega Sena, Loto Fácil. Eu só preciso o quê? De participante nos bolões. Não adianta eu criar uma ferramenta dessa e eu vou fazer um bolão com 10 joguinhos. Com 10 joguinhos eu não vou ter chance quase nenhuma, né, pessoal? Então, quanto mais jogos você tirar, maior será a sua chance de pontuar. Então, você observa nesse concurso, ó, acertou as 3 fixas, ó, a planilha trouxe um cartão de 15 pontos, trouxe 6 cartões de 14. E aqui, pessoal, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu posso aplicar todos os filtros aqui agora, né, nessa planilha aqui, ó, que ela vai segurar o cartão de 15 pontos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês nessa configuração. Então, vocês observam que aqui encaixou o cartão de 15 pontos. É como eu estou falando, a garantia da planilha, pessoal, é 14 pontos. Mas nada impede da planilha fazer os 15. Tudo depende da posição. Agora, eu vou aplicar todos os filtros aqui nos padrões, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Saiu tudo verdinho, ó. Tudo nos padrões para vocês verem aqui, ó. Vou passar daqui até aqui, ó. Nem vou aplicar o filtro do 1, desse começo, não. Só aqui mesmo, ó. Vamos aplicar o filtro aqui
de sequência, ó. Sequência, né, pessoal, é de 3 a 7, ó. A sequência ali, ó, o padrão da Loto Fácil ali, a gente aplica o filtro de sequência, ó. Então você vai observar aqui como funciona esses filtros. Aqui vamos aplicar só os principais, esse nem de linha e colunas eu não vou aplicar não, pessoal, não vou nem aplicar o de linhas e colunas, porque se eu aplicar não diminui mais, ó. Eu posso vir aqui, ó, você vê que tem 0, ó, mas nem vou aplicar esses não, vou aplicar só o básico aqui, ó. Olha aqui o múltiplo de 3, ó. Quanto que passa aqui no múltiplo de 3, ó? De 3 a 6, ó. Então você observa que está falando para mim jogar de 3 a 6, ó. Eu vou tirar o que tem 1, o que tem 2, ó, e vou deixar de 3 a 6, ó. Só para você ver como é a planilha. Aí, como eu disse, aí, pessoal, que eu falo para vocês, para a gente conseguir pontuar, precisa o quê? De jogos, quantidade de jogos. Não adianta eu ter as ferramentas boas, mas com poucos jogos fica mais complicado. Repetido, eu nem vou aplicar aqui, vou aplicar aqui o de Fibonacci, ó, que é de 4, de 3 a 6 também, né, pessoal? Ó, 3 a 6, ó. Vamos tirar o que tem 7, ó, o que mais sai é 4 e 5, ó, e a planilha vai reduzindo o jogo. Você já viu que reduziu aqui já para 9 mil e pouco. Vamos reduzir aqui os primos também, ó, primo de 4 a 7, ó. Então você vê que tem ferramenta sim para ganhar na loteria, só precisa de quantidade de jogos. Ó. Quanto mais jogos você tiver, mais perto do grande prêmio você vai estar. Então vamos aqui aplicar esse filtro, aplicar aqui do 1 ao 15 também, né, pessoal? Do 1 ao 15, pessoal, o padrão é 8, 9, 10, ó. Qualquer comportamento. Aí depende, como eu disse para vocês, 8, 9, 10 é o padrão. Mas você vai olhar o concurso de acordo com as dezenas. Se você achar que aquelas dezenas vai começar mais para baixo um pouco, mais para cima, você muda o padrão do jogo. É de acordo. O padrão é esse, certo? Forte e fraco eu não vou aplicar. Vou aplicar aqui ímpares, ó. Ímpares é o que, pessoal? 6 a 9, ó. 6, 8 e 9, ó. Esse é o padrão de ímpares. E vamos aplicar aqui o padrão de moldura. Nem apliquei o padrão da soma não, pessoal. Tá vendo aqui? A soma está dentro do padrão também, ó, que é de 170 a 220. Ó. Então, só para você ver o padrão que tem a planilha. Então, o resultado saindo dentro dos padrões, você consegue atingir a premiação, certo? Ó, você observa aqui que o jogo está aqui, ó. Reduziu para 5.532 jogos. Então, aqui aplicou os filtros dentro dos padrões. Isso aqui reduz mais. Mas aí o que eu estou falando para vocês? Aí, se eu não tenho jogos para mim, não tem participante para mim usar a quantidade maior de jogos, aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que reduzir esses jogos e tentar acertar o filtro para conseguir pontuar. Então, ficou faltando aqui, ó, outros filtros que reduz muito mais ainda. E como eu disse, dentro dos padrões, ó, o resultado, ó, tá certinho. Tá certinho aqui, tudo verdinho. Então, só para você ver que é possível sim pontuar na Loto Fácil você com a boa ferramenta, mas isso aí precisa pessoal, de quantidade de jogos, certo? Não adianta, como eu disse, eu com poucos jogos, a minha chance fica menor. Se eu tenho mais jogos, ó, você já viu ali, desativei os filtros, a gente pode seguir navegando de novo, que quando acertar 3 dezenas vai garantir no mínimo 14 pontos. Ó. Você já viu os 15 aparecendo, e vamos navegar para trás, na hora que acertar as 3 dezenas ali, vai encaixar 100% o cartão de 14 pontos. Aí, como eu disse, se a gente pudesse jogar todos os jogos, né, pessoal, a gente jogava. Ah lá, pessoal, 14 pontos. Mas como a gente não pode jogar todos os jogos, a gente vai aplicar filtro e vamos seguir a caminhada lá. Agora acertou só 2, ó, e conseguiu 14 pontos também. Ó. É como eu disse para vocês, nada impede de acertar as 3 também e atingir os 15 pontos. Mas acertando 3 dezenas é 100% garantida lá, o cartão de 14 pontos. Então, pessoal, mostrando aí para vocês, tá aí o convite feito. Se você quiser vir participar, manda mensagem até amanhã às 14 horas. Depois das 14 horas, pessoal, não tem jeito mais, certo? O bolão fica aberto até às 14 horas, por quê? É justamente em cima disso, porque depois, quando as pessoas fazem fala, Carlos, eu vou participar, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar, pessoal, os filtros nisso aqui um por um, analisar e deixar e ver quantos participantes entrou e adequar os jogos de acordo com a quantidade de participantes, certo? Então isso aqui dá trabalho, você aplica um filtro, não deu certo aquilo, você tem que aplicar de novo até encaixar a quantidade certa de jogos que você vai fazer com a quantidade de participantes. Aí quando chegar à noite a pessoa fala, Carlos, tem vaga? Tem vezes que eu deixo ali, né, pessoal, uma vaga, meia vaga, depende do que, tem vezes que as cotas não tá batendo, então vai sobrar ali um quarto, vai sobrar meia vaga, mas se você deixar para cima da hora, dificilmente você vai conseguir participar do bolão. Então fica aberto até as 14 horas e facilita também, né, pessoal? Deu as 14 horas, eu vou estar sabendo quantas pessoas já entrou e quantos jogos eu vou fazer. Se eu ficar com o bolão aberto esperando, depois não dá tempo de ir na lotérica registrar. Então se você gostou da planilha, viu como é o fechamento, como a gente tem chance sim de chegar nos 15 pontos aí da Loto Fácil, só você mandar mensagem nesse zap aqui e vir participar com a gente. Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui, agradecendo a vocês por assistir mais esse vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e boa sorte.